Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área, sejam todos bem-vindos para a semana de revisão aí pré-EBSER. Eu preparei uma série de resumos para que a gente observe aí e dê uma revisada nos principais tópicos, né? Vale salientar que esse resumão não exime você de ter estudado toda a legislação. É muito grande, é muita coisa e a gente vai aqui separar alguns tópicos para a gente dar uma revisada antes da prova. Então, ó, de segunda-feira, hoje, 10 de março de 2025, até sexta-feira, com exceção da terça, nós teremos aí essas live resumões, certo? Para que a gente consiga aí revisar. Eu verbalizando aquilo que eu já estudei e vocês junto comigo aqui pegando os principais bizus, tá? Lembrando que eu fiz o último processo seletivo da EBSER, onde em 2023 e agora novamente mais um ciclo de estudos aí bem pesado, onde na última prova eu pude lograr êxito no resultado da prova em ficar em quarto lugar, né? Me dando muito bem na legislação da EBSER e da legislação do SUS. E novamente nós estamos aqui de novo estudando e o estudo nunca para. Então, ó, vamos embora para cima. De antemão, deixa um like aí, deixa um comentário, interage. Se você estiver estudando aí, ó, anotando, me marca, eu dou muito valor ver vocês aí estudando. Então, sem mais delongas, vamos embora para a aula, vamos embora aqui para o vídeo, para o nosso resumão. Então, o que é que nós temos aqui? Lei 12.550. Hoje a gente vai ver a 12.550 e o regimento interno, certo? E vamos embora começando aqui. Essa lei, ela é basicamente bem sucinta, né? Aproximadamente aí 20 artigos. E ela traz algumas características importantes da EBSER que a gente vai ter que se atentar aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Características da empresa EBSER, né? Ó, a EBSER é uma empresa pública unipessoal. Deixa eu melhorar aqui o marca-texto. Pronto. É uma empresa pública unipessoal criada pelo Poder Executivo. O seu prazo de duração ele é indeterminado, certo? Ó, principais informações aí que são muito importantes na hora da nossa prova. A personalidade dela é uma personalidade jurídica de direito privado, certo? Personalidade jurídica de direito privado, possui um patrimônio próprio e ela é vinculada ao Ministério da Saúde. E aí muita gente pode se confundir o fato da EBSER exercer atividades de saúde, né, no âmbito terapêutico, diagnóstico, dentre outras, e marcar que ela é vinculada ao Ministério da Saúde. E não, tá? Ela é vinculada ao Ministério da Educação, tá bom? A gente vai ver mais lá na frente que ela obedece a algumas normas da Política Nacional de Saúde que pertence ao Ministério da Saúde. Entretanto, a sua vinculação ao Ministério da Educação. Possui sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Bizu poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. Cuidado aí com certos parágrafos únicos, né, onde pode dizer assim, ó, é vedado manter escritórios, é vedado a EBSER. Não, a EBSER pode sim manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. E poderá criar também subsidiárias para desenvolver atividades inerentes ao seu objeto social, certo? Então aqui, ó, as principais características, os principais bizus, certo? Deixa eu colocar aqui a caneta. Os principais bizus bem mastigadinho aí, ó, das características da EBSER. Uma empresa pública unipessoal, criada pelo Poder Executivo, prazo de duração indeterminado, personalidade jurídica de direito privado, certo? Patrimônio próprio, certo? Patrimônio próprio,
Vinculação, vinculada ao Ministério da Educação. Sede e foro em Brasília, Distrito Federal. E ela pode sim manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação, como também criar subsidiários para desenvolver atividades inerentes ao seu objeto pessoal. Tranquilo, beleza. O capital da EBSER, olha aqui, o capital da EBSER, ele está integralmente, cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Eles podem jogar assim, ó, parcialmente. Não, é integral sob responsabilidade da União. Não é parcial, certo? Ó, é integral sob responsabilidade da União. O capital da EBSER, ele é integral sob responsabilidade da União. A integralização será realizada por intermédio de, ou seja, essa integralização desses recursos serão oriundos de dotações consignadas e incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, tá? Então, essa integralização é oriunda de dotações consignadas e incorporação de qualquer espécie de bens e direitos. O capital da EBSER, tá bom? Então, aqui, ó, o capital da EBSER. A finalidade da EBSER. Qual é a finalidade da EBSER? Tem dois, certo? Ó, duas finalidades básicas, como a prestação de serviços gratuitos. De quê? Assistência médica, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Então, a EBSER, ela presta assistência médica, certo? Seja no âmbito do diagnóstico e terapêutico, tá bom? Cuidado com as questões que trazem só diagnóstico ou somente terapêutico. Assistência médica integral, né? Diagnóstico e terapêutico à comunidade. E também, preste atenção, ela presta também às instituições federais de ensino ou instituições congêneres de serviço. Ou seja, ela vai servir à comunidade e também vai prestar serviços às instituições federais de ensino ou instituições congêneres. E o que eu vou explicar mais lá na frente o que são essas instituições congêneres, né? Mas geralmente a definição básica são instituições congêneres aquelas que exercem atividades similares. Ou seja, qualquer instituição que exerça uma atividade similar às instituições federais de ensino, ela é considerada uma instituição congênere, tá? Então, ela presta essa assistência médica de apoio diagnóstico e terapêutico e presta também, certo? Apoio às instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Apoio ao ensino, à extensão, ensino-aprendizagem, formação de pessoas no campo da saúde pública. Então, ela serve tanto à comunidade, como ela também serve às instituições federais de ensino, certo? Quando nós nos referimos às instituições federais de ensino, apoio ao ensino, à extensão, ensino-aprendizado, formação de pessoas no campo da saúde pública. Então, tá aqui, ó, finalidade da EBSER. Finalidade da EBSER. Beleza? Tranquilinho? Vamos embora para cima. Outra finalidade aqui, ó. As atividades, certo? A gente vai observar que tem tipo uns incisos, uns complementos. As atividades de saúde estarão inseridas, ó, integralmente e exclusivamente no âmbito do SUS. Ou seja, a EBSER só pode realizar ações de saúde no âmbito do SUS. Tanto é que existem essas duas palavras aqui, ó. Integralmente e exclusivamente no âmbito do SUS. Ou seja, ela só atende pelo SUS. No meu resumo eu coloquei isso. Certo? Ó. No desenvolvimento, olha agora, presta atenção. Ó. No desenvolvimento de suas ações de assistência à saúde,
ela observará as orientações da PNS, que é a Política Nacional de Saúde, que está vinculada ao Ministério da Saúde. O que esse tópico está dizendo aqui? Lá na finalidade, que no que se diz respeito às ações de assistência à saúde, a EBSER vai obedecer às orientações, certo, da Política Nacional de Saúde, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Entretanto, a EBSER, a empresa brasileira, é vinculada ao Ministério da Educação. Beleza? Então, ó, outro subtópico aqui é assegurar da EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados, tá bom? Andando aqui, as competências da EBSER são 6 competências básicas, tá? Que diz, é muito importante você pegar isso aqui por conta de questões que caem acerca de assinale uma competência ou são competências exceto, né? Então, competências da EBSER, ó, administrar unidades hospitalares, prestar apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino, aprendizado, às instituições federais e congêneres, apoiar a execução do plano de ensino e pesquisa, apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas aos hospitais universitários federais, prestar apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Então, ó, 6 competências básicas da EBSER, tá? Ó, apoio à execução de plano de ensino, e você pode observar, e aí um macete que eu peguei na hora que eu estava estudando é que toda ação que está voltado para o ensino, certo? Vai ser uma das competências da EBSER. Percebam que, ó, na sua finalidade, ela descreve aí, né, ó, todo o apoio de ensino à pesquisa. Então, ó, apoiar a execução do plano de ensino e plano de pesquisa está em consonância, ou seja, em harmonia com a finalidade da EBSER, assim como a geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, como prestar apoio de gestão aos hospitais universitários, dentre outras. Então, ó, as competências da EBSER são 6 competências básicas: administração de unidades hospitalares, prestação de apoio ao ensino, execução do plano de ensino e gerenciamento de conhecimento em pesquisas básicas e clínicas e aplicadas aos hospitais universitários. Tranquilo? Competências da EBSER. Aí eu coloquei aqui, ó, olha, o artigo 5 é bizu. Por que o artigo 5 é bizu? Porque, ó, diz assim, é dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Cuidado, né? Porque pode dizer assim, ó, é obrigatório a contratação da EBSER, é obrigatória a licitação. E a gente sabe que não, né? Ó, é dispensada a licitação da contratação da EBSER para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. O artigo 6 também é bizu, ó. A EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências, mediante a quê? Mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Ou seja, a EBSER pode sim, óbvio que respeitando o princípio da autonomia universitária, prestar serviços relacionados às suas competências, tá? Mediante um contrato com as instituições federais de ensino. Os hospitais universitários federais poderão aí estar recebendo aí serviços da empresa brasileira de serviços, tá? Então a EBSER pode sim prestar serviços. Qual é o mecanismo que institui essa relação? É um contrato, beleza? E aí no contrato diz assim, o que é que tem que ter no contrato?
No contrato tem que ter as obrigações dos que assinaram o contrato. Na lei você vai ver essa palavrinha aqui, ó, signatário. E signatário significa aquele que tem condições de assinar algo, ou seja, um contrato, certo? Ó, então no contrato tem que ter as obrigações, tanto da EBSER como do hospital universitário, certo? Das instituições federais de ensino. Também tem que ter as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução, respectiva sistemática de acompanhamento, previsão da avaliação dos resultados. E aí, ó, o contrato firmado tem que ter ampla divulgação, certo? Princípio da transparência aí, ó. E qual é o meio? Por intermédio de sítios da EBSER e da entidade contratante na internet, né? Ou seja, por meio eletrônico. As instituições congêneres, o que são? Aí vem a definição conforme a lei, ó. São entidades que realizam atividades de ensino na área da saúde e que prestem serviços no SUS, ou seja, uma atividade igual ao que os hospitais universitários ou as universidades federais realizam. Então, instituições congêneres são instituições que realizam atividades parecidas ou totalmente iguais a do que está na lei, tá bom? Então, beleza, tranquilidade. Então, artigo 5 é bizu, é dispensada a licitação para que a EBSER preste serviços, né, na administração pública, se ela for realizar atividades de acordo com o seu objeto, certo? Social. E a EBSER poderá, respeitando o princípio da autonomia universitária, prestar serviços às universidades federais de ensino, tá? As instituições federais de ensino, mediante um contrato. Ela pode. E no contrato tem que ter, ó, obrigações dos que assinaram o contrato, metas de desempenho, indicadores, prazos de execução e a respectiva sistemática de acompanhamento dessas metas, desse desempenho. E, inclusive, a previsão da avaliação. E vale ressaltar que esse contrato firmado tem que ser divulgado na internet, tanto em sítios da EBSER como da entidade contratante. Artigo 5 é bizu, artigo 6 é bizu. E aí o artigo 7º vai dizer o seguinte, ó: os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou congênere que exerçam atividades relacionadas ao seu objeto poderão ser cedidos para a EBSER para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativa. Cuidado que eu coloquei esse E aqui, ó, não foi à toa, certo? Cuidado com as questões que possam afirmar que somente de assistência à saúde. Não. Podem ser cedidos servidores titulares de cargo efetivo, ou seja, o servidor da universidade, da instituição federal efetivo, ele pode ser cedido para a EBSER, certo? Seja ele de um âmbito assistencial à saúde ou de âmbito administrativo, tá bom? Então pode sim, para que ele realize essas atividades, tá bom? Então é vedado ceder a EBSER servidores titulares em cargo efetivo? Não é vedado. Poderão ser cedidos para a EBSER em âmbito de assistência à saúde e administrativa. O artigo 8 vai falar dos recursos. Da onde são oriundos esses recursos? De dotações consignadas no orçamento da União. Vamos lá. Prestação de serviço em seu objeto. São recursos da EBSER. Alienação de bens e direitos. Aplicações financeiras que realizar. Direitos patrimoniais, como por exemplo, aluguéis, fóruns, dividendos, bonificações, acordos e convênios que realizar com entidades, sejam elas, ó, nacionais e internacionais. Aí tem um bizu aqui, ó. O lucro líquido da EBSER será reinvestido. Entretanto, tem que se separar as parcelas decorrentes da reserva legal
e da reserva de contingência. Então, todo lucro líquido, certo, deve ser reinvestido, exceto as parcelas da reserva legal e de contingência. Beleza? Então, não é 100% do lucro líquido, não, tá? Vai ter que ter uma parcela para a reserva legal e de contingência da EBSER. Então, os recursos, dotações consignadas do orçamento da União, oriundos de prestação de serviço, alienação de bens e direitos, aplicações financeiras que realizar, direitos patrimoniais e acordos e convênios que a EBSER realizar com entidades nacionais ou internacionais. O lucro líquido será reinvertido, exceto a parte que vai para parcelas da reserva legal ou de contingência. Show de bola! Conforme a Lei 12.550, quem administra? Conselho de Administração, que tem funções deliberativas. O que é essa função deliberativa? Poder de decisão. Também pela diretoria executiva e o conselho fiscal e um conselho consultivo. Então, são os administradores. Entretanto, o órgão, que tem funções deliberativas é o conselho de administração. Cria aqui, uma hashtag, tá? Então, cuidado aqui com essas funções deliberativas, o conselho de administração. Aí tem um bizu aqui de ouro também, A atuação de membros da sociedade civil no conselho consultivo não será remunerada. Cuidado, porque eles costumam dizer que é remunerada. Então, a atuação de membros da sociedade civil no conselho consultivo não será remunerada e será considerada como uma função relevante. Lá no Estatuto Social da EBSER, eles falam quem são os componentes desses conselhos. A gente vai ver mais lá na frente, tá bom? E já se presume que esses membros da sociedade civil são os constituintes do conselho consultivo. Então, toda atividade exercida por eles não será remunerada, mas é considerada uma função relevante. Show? Belezinha. E aqui, no regime pessoal, No regime pessoal da EBSER, permanente da EBSER será CLT, ou seja, será de acordo com as leis trabalhistas, Logo se considera aí um empregado público. A contratação prévia deverá ser por meio de concurso público de provas ou provas e títulos. E aí, é autorizado em casos de implantação, contratação mediante processo seletivo simplificado, seja de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, certo? Qual é o tempo? 2 anos subsequentes à constituição da EBSER. E aí os contratos temporários poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 anos não ultrapasse 5 anos. Bizu aqui forte, tá? Então, desde que não ultrapasse 5 anos. Então, se foi constituído um contrato de 2 anos, certo? Pode ser renovado mais uma vez para ele que fique mais 2 anos, formando aí 4. E aí esses contratos temporários serão aí, não podem ultrapassar 5 anos, beleza? Então deve ser prorrogado uma única vez. Então pode sim a contratação de tempo determinado, seja de pessoal técnico ou administrativo, tá? E é autorizado em casos, vale ressaltar aqui, é autorizado em casos de implantação, certo? Em caso de implantação, processo seletivo simplificado por tempo determinado. 2 anos subsequentes à Constituição. Esses contratos temporários podem ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 anos não ultrapasse os 5 anos. Belezinha? Show de bola. Perfeito. Sobre os bens cedidos. Vamos aqui. É autorizado às instituições federais de ensino ceder à EBSER bens e direitos necessários à sua execução. Após o término do contrato, os bens são devolvidos à instituição cedente.
certo? Então pode sim liberar para a EBSER, as instituições federais de ensino pode sim ceder à EBSER bens e direitos para que ela execute as suas atividades. Porém, após o término do contrato, a EBSER tem que devolver às instituições cedentes. O artigo 14 é bizu, ó. A EBSER e todas as suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno. Esses órgãos de controle interno são da onde, ó? São do Poder Executivo e também são submetidas ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, né? Isso caracteriza-se como um controle estatal, tá? A EBSER é uma empresa pública e o controle dela, né? Ela vai ter aí autonomia, mas ela é controlada, tá? O artigo 15 também é bizu, né? Ó, o que diz aí o artigo 15? Opa. Deixa eu tirar aqui o zoom. Mais um. Pronto. Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto amarelo. Então, a EBSER fica autorizada a patrocinar entidades fechadas de previdência privada, certo? Então, a EBSER pode autorizar. Na hora da prova, você pode pensar, mas privado não tem nada a ver. A EBSER é uma empresa pública de direito privado, mas ela pode patrocinar entidades fechadas de previdência privada. E de que forma é feito esse patrocínio? Mediante a adesão à entidade fechada de previdência privada já existente, tá bom? Então, patrocínio mediante a adesão, tá? E o contrato entre a EBSER e os IFs, né, a Instituição Federal de Ensino, vai ser da seguinte forma. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a Instituição de Ensino Superior, a EBSER terá um ano, ó, onde tem número, tem questão. A EBSER tem um ano para reativação dos leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Então, vamos supor que existe naquela instituição de ensino, né, naquela unidade de saúde, um hospital que está com leitos inativos ou qualquer tipo de serviço. A EBSER, após firmar o contrato, ela tem um ano para ativar esses leitos ou para ativar serviços, tá? Onde tem prazo aqui, a gente já pega o bizu, tá? Ó. Então, não é 2 anos, ela tem um ano. E aí o artigo 17 fala o seguinte, fala que os estados poderão criar empresas públicas de serviços hospitalares. Já na parte final aqui do nosso resumão, fala das fraudes em certames. Então, utilizar ou divulgar indevidamente com a finalidade de beneficiar outros, né, seja em concursos públicos, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, gera uma pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. A mesma pena incorre para quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a informações sobre esses tópicos aqui: concurso, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior. De ação, seja uma ação, o ato de você fazer, ou a própria emissão, também resultando dano da administração pública, gera um agravante que vai gerar uma reclusão de 2 a 6 anos e multa. E aí tem um bizu aqui, ó, uma hashtag bizu aqui. Certo? Ó, hashtag bizu. Ó, aumenta-se 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, tá? Então, ó, aumenta-se 1/3 se esse ato, 1/3 da pena, é cometido por funcionário público, tá? Então, das fraudes nos certames. Tranquilinho? Fizemos a leitura aqui dos principais tópicos, fizemos aquela verbalização e agora a gente vai para as questões. Então, ó, assinale a alternativa correta. Quanto ao quê? Quanto às competências da EBSER. Vamos lá. Vamos ler aqui o item A. Ó, pessoal, deixa eu dar logo uma dica para vocês que eu utilizo muito essa estratégia. Eu gosto sempre de assinalar o comando da questão. Então, gosto de assinalar o comando da questão.
Porque muitas das vezes pode-se não pedir a correta, mas a incorreta. Então, ó, assinale sempre o comando da questão, certo? Ó, o comando da questão. Sempre assinale. Show? Beleza. Então, vamos aqui. São competências da EBSER. Item A. Administrar toda a rede de saúde, principalmente as unidades básicas de saúde, bem como prestar serviços de assistência ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS. Item B. Prestar todas as instituições públicas de ensino superior apoio de infraestrutura, logística e manutenção. Item C. Prestar apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres. Por ter natureza privada, a EBSER não é obrigatória a dar ampla publicidade aos seus contratos. Item E. Não compete à EBSER prestar serviços de apoio à pesquisa e à extensão, sendo estas atribuições exclusivas das universidades. E aí, pessoal? Quando a gente faz uma leitura dessa aí, vocês observaram aí, né, onde é que eles vão jogando. Então, ó, aqui no item A, principalmente em unidades básicas de saúde, né, ó, não, né? Na lei é muito explícito que vai prestar assistência de apoio diagnóstico terapêutico à comunidade em todos os âmbitos, tá? No item B fala, ó, prestar apoio a instituições públicas de ensino, apoio de infraestrutura, né? Logística e manutenção. Não, né, ó, vai prestar apoio de ensino, certo? Formação, dentre apoio de pesquisa, que é justamente o nosso item C, né, ó? O nosso item C que fala, ó, prestar apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres, né? Então, ó, perfeitinho, geração de conhecimento, pesquisas básicas, clínicas, aplicadas aos hospitais universitários federais. Perfeito. Por ter natureza privada, não, né? Ó, a EBSER, ela é uma empresa pública de direito privado. Tá vendo como eles jogam aí, ó? Por ter a natureza, não, ela é uma empresa pública de direito privado e ela tem que nos contratos dar ampla publicidade, né, ó? Tem que ser transparente. Seja ela ou a instituição cedente, por meio de nos sítios da EBSER e no sítio da instituição cedente na internet aí. E aí não compete à EBSER o apoio à pesquisa e à extensão, não, né? Ó, está tanto na sua finalidade como nas suas competências. Então, o item C, tranquilinho a questão, né? Vamos para a próxima aqui. A Lei 12.550 autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Acerca das disposições mencionadas da lei, assinale a alternativa correta. Beleza, olha o comando da questão aqui. Item A, terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações e dependências em outras unidades da federação, mas não poderá manter filiais em outros estados. Segura aí. A EBSER não está autorizada a criar subsidiárias. Item C. A EBSER terá seu capital social integralmente sobre a propriedade da União. Item D. A EBSER terá por finalidade a prestação de serviços privados e pagos de assistência médico-hospitalar ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. O item E.
As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde prestados pela EBSER não se encontram no âmbito do Sistema Único de Saúde. Eita, rapaz. Ficou tranquilidade aí, né? Estão vendo como eles jogam? É interessante, né? Então, aonde a gente viu, não está autorizada. E está sim, né? Está autorizada. E aqui, pode sim. Aqui tem o mas. Esse mas aqui é uma conjunçãozinha adversativa, né? Por mais que o português não seja meu forte, mas esse mais aqui, mas não poderá manter filiais. E tá errado, né? Ela pode sim manter filiais em outros estados. E aqui o item C fala, né? O nosso gabarito. O seu capital está integralmente sobre propriedade da União. Perfeitinho, perfeitinho. E aqui o item D diz que a EBSER terá por finalidade de prestação de serviços privados, não, né? Privados não. Empresas públicas, né? De direito privado. Então ela só presta assistência no âmbito do SUS. E o SUS presta serviços gratuitos. E aqui o item E já diz que ela não presta assistência no SUS, né? E a gente viu lá que a lei fala, né? Que ela prestará assistência à saúde integral e exclusivamente no SUS. Show? Questãozinha tranquila, item C. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui o marca-texto. Acerca das disposições da Lei 12.550 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Assinale a alternativa. Olha aí a importância de assinalar o comando da questão. Veio de duas corretas e veio para a incorreta. Tá vendo aí, Então, sempre assinale o comando da questão. O item A. Então, ele quer a incorreta. A EBSER tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Item B. A EBSER poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. A EBSER pode manter. A EBSER está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Item D. A EBSER tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o seu desenvolvimento de ações na área da saúde. Item E. É dispensado a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. E aí? O item incorreto, o item incorreto é o item D, né? O capital não é dividido. O capital ele é integral da União. Show de bola? Show, molezinha. Essa questão é uma questão boa para revisar, né? Porque a gente já pega os bizus dos outros itens, tá? Vai comentando aí, se você tá gostando, comente aí. Professor, tá show, eu peguei vários bizus e tal. Vai aí dando aquele feedback pra gente tá junto e misturado aqui. E aí, pra gente finalizar aqui, essa primeira parte, acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, segundo o disposto da Lei 12.550. Analisa as afirmativas abaixo. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do seu objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e para a contingência. Constituem recursos os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Constituem recursos da EBSER as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar. Assinale as alternativas que estão corretas. O item A fala que as afirmativas corretas são a 1, 2 e 3. A B, apenas as afirmativas 1 e 2. O item C fala que somente a 2 e a 3. O item D, apenas a 1 e a 3. E o item E, apenas a 1 está correta. E aqui, pessoal, tá corretíssimo cada afirmação dessa aqui, tá? Então, será reinvestido, exceto as reservas, legal e contingência,
dotações consignadas do orçamento da União, receitas decorrentes de aplicações financeiras, né? Ó, então, o item A é o nosso gabarito. Todas estão corretas. Tranquilinho? Ó, estamos aqui com 40 minutos, então, certo? Ó, a gente finalizou a 12.550. Show de bola. Anota esses bizus aí, que não tem muito para onde correr daquilo que a gente estudou, não, viu? Então, ó, foi show de bola aqui, 12.550. Agora a gente vai para o regimento interno. Beleza? Um abraço e vamos embora para o regimento interno.